Bom, então o resultado tá aqui, né? O História em Quadrinhos Beco do Rosário, onde eu procurei fazer uma recriação de como seria a vida em Porto Alegre durante a década de 1920, né, que foi quando a cidade começou a sofrer a primeira grande onda de modernizações. Foram abertas as primeiras grandes avenidas, né? Inclusive o Beco do Rosário vai ser transformado depois em uma avenida do centro de Porto Alegre. E a minha curiosidade aqui, e o que motivou também a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação de mestrado, foi saber como que era essa cidade antes da modernização. Como é que essa decisão de desalojar algumas pessoas para construir essas grandes avenidas foi sendo feita. Eu tive que imaginar muita coisa, né, com base na pesquisa, porque de muitas dessas pessoas que tiveram que deixar suas casas, não se tem muitos registros, ou pelo menos eu não encontrei durante a minha pesquisa de mestrado, mas eu continuo pesquisando. O que é importante para mim mostrar aqui nesse quadrinho é como que as pessoas que transitam na cidade, elas modificam o espaço urbano, né? E como que o próprio espaço urbano modifica as sociabilidades, modifica elas, né? E foi isso que eu procurei colocar aqui, porque afinal de contas falar sobre a cidade é falar sobre pessoas. A respeito dos personagens, bom, eu acho que ficou bem claro que a protagonista aqui é uma mulher negra, ela é uma moradora do Beco do Rosário, que, né, a gente sabe vai estar condenada à demolição. O que eu procurei tentar nesse retrato dela mostrar é como que uma mulher negra, né, que tinha ambições de ser uma jornalista, de ter uma carreira fora daquelas possibilidades que normalmente se atribuiriam a uma mulher negra, inclusive hoje, como é que ela superaria esses obstáculos? O outro personagem muito importante também é o Fabrício. E ele é um morador, na verdade, do antigo Beco do Poço, que hoje é a Avenida Borges de Medeiros. E ele é um homem negro e ele é também um escultor, ele é um artista. E, de novo, assim como a Vitória, ele está tentando encontrar o seu lugar para exercer o seu talento na sociedade, né, ao máximo. Só que a gente sabe que, né, as possibilidades para ele também vão ser mais limitadas. Ao lado desses dois, nós temos dois irmãos, o Theo e a Frederica, que aí são um polo oposto. Eles são dois irmãos de uma família rica de imigrantes alemães em Porto Alegre, porque Porto Alegre tinha muitos imigrantes alemães e muitas famílias de origem alemã naquela época também, né? E geralmente eram as famílias que tinham mais dinheiro, que tinham indústrias, eram originárias daí do comércio, né, de agrícola, e tinham se capitalizado nessa época, e eles, a trajetória deles se cruza com a do Fabrício e da Vitória, né? A Frederica é uma mulher que gosta muito de música, ela tem uma grande sensualidade de viver, mas por ser mulher também naquela época, isso não vai ser fácil de tornar realidade. E por último, o Theo, que está aqui. Ele estudou na Alemanha, né? É um engenheiro, então ele é assim parte dos profissionais que eram considerados grandes heróis da cidade naquela época, porque eles é que faziam os projetos de higienização, de pavimentação, eles é que modernizavam a cidade. Ele, assim, por um capricho do destino, é que vai estar envolvido nessas demolições também, né? Mas de uma forma muito contraditória. Eu
trabalho com esses personagens se entrecruzando essas trajetórias, se tocando em alguns pontos, né? Entrando em conflito em alguns pontos também, porque eu acredito que a nossa sociedade aqui no Brasil ainda é assim, né? Nós temos muitas diferenças, muitas desigualdades, mas nós temos pontos em que essas diversas pessoas desses diversos grupos sociais acabam se encontrando, e eu imaginei que naquela época fosse ser assim também. Por que foi importante para mim abordar a questão racial nessa história em quadrinhos? Porque eu acho que é impossível a gente falar sobre história brasileira e história das cidades brasileiras sem tratar da questão do racismo também. Eu acredito que nós somos um país cuja pedra fundamental é a escravidão negra, e isso traz problemas, trouxe problemas e ainda vai trazer problemas que a gente não consegue superar como sociedade ainda. Para mim foi muito importante poder trabalhar com a representação dessas pessoas também aqui na história de Porto Alegre, até porque Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, no senso comum, eles são tidos como locais muito marcados pela imigração europeia. Então, se eu ouvir falar na cultura negra desses locais, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, é uma coisa que não está tão à vista, assim como a gente gostaria, porque nas minhas pesquisas eu descobri uma história negra de Porto Alegre muito rica, com toda uma herança cultural, herança até no espaço da cidade, inscrita no próprio espaço da cidade, que não pode se perder. Então foi essa, digamos assim, esse foi o motor que me impulsionou a investir também em pesquisar essa questão e usar esses espaços da cidade que são espaços negros de Porto Alegre. O próprio Beco do Rosário, né? Ele era um acesso à Igreja do Rosário, e a Irmandade do Rosário era a paróquia da comunidade negra de Porto Alegre, e que é extremamente interessante porque no momento que a gente pesquisa, ela nos dá uma visão de luta, de resistência, de estratégias de sobrevivência e ajuda mútua nos tempos da escravidão do século XIX, que eram empreendidas por essa população negra da cidade. Então fica distante daquelas representações, né, de miséria, de criminalidade, de sofrimento, de escravidão, né? Isso eu tentei trazer para a história em quadrinhos, principalmente na forma da Vitória, porque foi nessas pesquisas que eu descobri o jornal O Exemplo, que é considerado um jornal da imprensa negra de Porto Alegre, né, escrito por diversos profissionais assim das letras negros, e falando desde o final do século XIX, início do XX, a respeito do preconceito racial que se vivia na sociedade na época, né, anunciando os bailes da comunidade, anunciando as peças de teatro. Isso é uma coisa que talvez hoje quem não pesquisa isso não tenha ideia, né? Que houve uma imprensa negra, não só em Porto Alegre, mas no Brasil, né? E nesse jornal O Exemplo que eu descobri a Pepita, que é uma mulher, provavelmente uma mulher negra, né? Que escrevia colunas no jornal O Exemplo. Existe um trabalho de pesquisa muito interessante feito por uma estudante de história a respeito das mulheres que escreviam no Exemplo. Então a Pepita não era a única. Havia também pelo menos mais duas outras que ela encontrou, e quando se fala disso para as pessoas hoje, né, muita gente não acredita. Então são essas descobertas, essas rememorações encantadoras da pesquisa, né, que eu busquei trazer para a história em quadrinhos, porque eu acho que a
A história em quadrinhos é um excelente veículo também de divulgação e de divulgação científica, por que não, né? E que mexe com a questão da memória das pessoas, da afetividade das pessoas para com seu espaço, né? E eu acho que ela tem um poder muito grande para a gente trazer de volta esses pequenos tesouros do passado.